professor Júlio me convidou a participar desse projeto, que é um projeto de grande valor, direcionado para o concurso dos tribunais. O objetivo do nosso curso é preparar os alunos para os concursos de carreiras de analista e técnico dos tribunais, obviamente trazendo ali as matérias que são cobradas na prova de maneira verticalizada, de maneira aprofundada, sim, mas tendo foco, tendo direcionamento para que você não perca tempo na sua preparação. Porque o objetivo é esse, é trazermos o melhor e com brevidade para que você alcance ali a sua aprovação em concurso público. Meu nome é Júlio Marchetti, eu sou analista do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E vamos falar aqui brevemente a respeito de algumas matérias, falar de direito constitucional e de direito administrativo. Mas antes de tudo, primeiro eu quero cumprimentar os colegas que estão conosco, um grupo de professores de extraordinária qualidade, com experiência em concurso público, especialmente nos tribunais. É uma satisfação enorme tê-los conosco. E é exatamente isso. O objetivo é trazermos de maneira verticalizada, aprofundada, porque as provas não são provas simples. Nós nos deparamos aí com provas complexas, ainda que seja para concurso de nível médio, por exemplo. Nós temos ali provas com complexidade, com profundidade. Então, o objetivo é exatamente esse. É a preparação buscando trazer a você a realidade da prova num breve espaço de tempo. O nosso curso, direcionado para os tribunais, ele será iniciado em abril, então fique atento em relação a isso, porque nós temos uma carga horária extraordinária, uma carga horária bastante suficiente para explorarmos ali os temas com a profundidade, com a extensão exigidas. Quando se fala dos concursos dos tribunais, o professor Marlon, que está conosco aqui, tem grande experiência, nós somos analistas oficiais de justiça, o Marlon trabalha na Justiça do Trabalho e eu sou lotado na Justiça Federal. Fomos aprovados em diversos concursos públicos, exatamente adotando um método de trabalho que se mostrou muito eficiente. E é isso que a gente busca trazer a vocês no nosso curso aqui junto à ESO. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, trazer a realidade do concurso de maneira que você consiga a sua aprovação e conseguirá de maneira breve. A respeito dos temas, antes disso, me permitam, só que eu fiz uma colinha, tá? Trazer aqui a preocupação que nós temos esse ano em relação aos concursos públicos, em face de alguns concursos cujos editais serão publicados ainda esse ano. São concursos grandiosos. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, provavelmente o edital deve sair ainda no primeiro semestre desse ano. Nós teremos ali concurso para o interior do estado de São Paulo e para o interior do Mato Grosso do Sul, para diversos cargos, inclusive oficial de justiça. Analista da área administrativa, que há muito tempo a gente não tem. Analista da área administrativa nós teremos. Esse cargo será tão só oferecido para São Paulo, para o TRF. Teremos concurso do TRF6, concurso de um tribunal novo, né? Tribunal que surge em Minas Gerais, TRF6. Por enquanto, estão sendo aproveitados para o TRF6 os candidatos aprovados no concurso do TRF1. Mas nós teremos o concurso para o TRF6, e é um tribunal novo, sede nova, primeiro Tribunal Regional Federal que nós teremos em Minas Gerais. Teremos também os concursos, eu vou falar na sequência, tá? TRT da 7ª Região, que é do Ceará, TRT da 12ª Região, que é de Santa Catarina, TRT da 20ª Região, que é de Sergipe, e o TRT da 24ª Região, que é do Mato Grosso do Sul. Nós temos concurso em vigência nesses tribunais, entretanto, estão aí com o prazo estourando esse ano, e provavelmente durante esse ano nós teremos aí novidades. Então você percebe que, em âmbito federal especialmente, nós teremos diversos concursos já em 2023. E surge a cereja do bolo, que a gente não pode deixar de falar, que é o tão esperado edital para o Tribunal Superior Eleitoral, por o TRE, que é para os TREs, né? Tribunal Superior Eleitoral e TREs, que é um concurso unificado da Justiça Eleitoral. Provavelmente nós teremos o edital publicado em agosto. Essa é a previsão. Um concurso nacional para os tribunais regionais eleitorais, para cargo de analista, cargo de técnico, portanto, uma grande oportunidade. E, obviamente, nós aqui de São Paulo, a gente tem que destacar que nós estamos aí com o edital aberto
para o concurso do TJ de São Paulo, 400 vagas para o cargo de escrevente. Tá bom? Então, grandes oportunidades nós temos em relação aos concursos dos tribunais. E é exatamente esse o objetivo, abrir a você o leque em relação a essas possibilidades, demonstrando e trazendo a você informações em relação a esses concursos. Agora vamos lá, a respeito das matérias, né? Quando se fala dos concursos dos tribunais, a gente tem uma maneira bastante peculiar de questionamento. E aí nós temos 3 organizadoras que despontam em relação a esses concursos. A VUNESP, que provavelmente fará o concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Nós temos a Fundação Carlos Chagas, que tradicionalmente aplica provas dos concursos dos tribunais. E nós temos aí despontando grandiosamente nessa seara a FGV. Então, são 3 organizadoras que trabalham com concursos dos tribunais. Hoje, com mais evidência, nós vamos encontrar a FGV nos concursos maiores, mas nós temos a VUNESP e a Fundação Carlos Chagas. Obviamente que cada organizadora com sua peculiaridade. Mas há temas cujos o questionamento não foge muito àquilo que nós temos. Quando se fala de direito constitucional, direito administrativo, que são 2 grandes matérias dos concursos, na verdade, eu sempre falo, dentre as matérias, essas são sempre as cobradas. Logicamente, aí nós temos processo civil, direito civil, nós temos direito do trabalho, processo de trabalho, para os TRTs, por exemplo, aí é o que faz a diferença. Mas quando se fala de direito constitucional e de direito administrativo, e eu digo com experiência na análise de questões desses concursos, a gente encontra 90% das questões que se referem à literalidade do texto, à letra da lei. De 80% a 90%. Aí tem uma variável quando se fala de cargos de analista e cargos de técnico. Para o cargo de técnico, que hoje, inclusive, para os tribunais federais, o cargo de técnico exige nível superior, houve uma alteração recente, mas eu acredito que o nível da prova não será alterado em relação a isso. A cobrança é normalmente acerca da literalidade do texto. Aí você pode estar falando, olha, professor, então é simples, é um concurso simples, tranquilo, não gera tanta dificuldade. Lê do engano, né? Porque, na minha percepção, as questões que cobram a literalidade do texto são questões mais difíceis. Por quê? Apesar de exigir um conhecimento profundo em relação à matéria, cobram diante aquele conhecimento fotográfico, decoreba em relação ao texto, o que é bastante difícil, porque se você esquece uma palavra aqui, uma palavra ali, você não consegue estabelecer o link. E qual que é o método que eu trabalho em relação às matérias? A matéria de direito constitucional, direito administrativo. Me utilizando muito de quadros sinóticos, indicando, olha, isso daqui é importante dentro daquele texto, para fixar, para sedimentar de fato a informação. Então nós temos ali de 80% a 90% de questões literais. Para o cargo de analista, menos, né? Para o cargo de analista, 80% de questões literais, outras nós teremos cobrando a doutrina e num passo um pouco mais adiante, com certa profundidade, cobrando jurisprudência. Mas aí é o que de menos há em relação às provas dos tribunais. Então, se eu fosse trazer a você, nesse momento, de maneira bastante sintética, bastante simples, dizer, olha, se preocupe muito, mas muito, com a leitura atenciosa dos dispositivos. A leitura atenciosa daquilo que nós encontramos na lei. Grifando, anotando. Eu gosto muito de fazer anotação à caneta, eu gosto de fazer isso me ajuda a sedimentar a informação. Nós tivemos, acho que até está disponível aqui no site, inclusive, no YouTube, perdão, no canal do Júlio, nós temos um bate-papo que nós fizemos a respeito de concurso público, onde eu trouxe ali os passos para a sua preparação, como você deve trabalhar na sua preparação. Aliás, já faz um ano, Júlio, acredita que nós fizemos aquele bate-papo a respeito de concurso público. Então, o que eu digo? Pegue o texto da lei e faça a anotação em relação ao texto da lei. Quando se fala de direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º e todos os incisos, é importante destacarmos ali os pontos que chamam mais atenção. É óbvio que não é para você estudar todos os incisos do artigo 5º, mas tem aqueles que são chaves, né? Quando a gente olha mandado de injunção, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus e outros mais. Quando a gente fala de intervenção na propriedade, o Júlio que gosta muito de direito imobiliário,
tem, obviamente, muito contato com isso. A gente tem requisição administrativa, desapropriação, tem vários institutos que são cobrados na nossa prova. Então, o que eu peço a você preste bastante atenção na literalidade do texto, dê atenção à letra da lei, tá? E, obviamente, um passo um pouco mais adiante, isso a gente faz nas nossas aulas, a gente traz apontamentos doutrinários e, eventualmente, apontamentos jurisprudenciais. Óbvio que, levando em conta aquilo que é cobrado na nossa prova. Isso falando de direito constitucional. Aí a gente vai para direito administrativo. Direito administrativo, tanto para aquele que não é bacharel em direito, quanto aquele que tem o bacharelado, é das matérias que surgem como um terror para o aluno. Por quê? Primeiro ponto, foge aquilo que a gente está habituado. É difícil a gente tocar, tá bem? Quando fala de ato administrativo, requisitos do ato administrativo, competência, objeto, motivo, finalidade, forma. Quando a gente fala de poderes da administração pública, então são assuntos em que normalmente a gente não está afeiçoado. A gente não tem esse contato constantemente com esse tipo de matéria. E outro ponto, em direito administrativo nós não temos uma codificação, nós temos leis esparsas e muitos aspectos que são doutrinários. Poder regulamentar, qual a diferença em relação ao poder normativo? As entidades que integram a administração pública, consórcios públicos. Então, nós temos diversos assuntos em direito administrativo que nos chamam bastante atenção. Alguns novos, que a gente faz questão de destacar. A nova lei de licitações, que a partir de abril acaba sendo a única lei em relação à licitação, portanto, nós devemos direcionar em relação a essa nova lei. E em relação à lei de improbidade, né? Nós tivemos a lei de improbidade e diversas alterações. E aquele que fará o concurso para analista, que fique muito, mas muito atento em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal no que se refere à lei de improbidade, no que se refere à retroatividade, por exemplo, da alteração da lei. Houve uma alteração substancial da lei, não havendo, por exemplo, hoje, se falar em ato de improbidade culposo. Nós não temos, isso foi retirado. A questão é, haverá retroatividade dessa alteração da lei de modo a atingir os processos antecedentes, onde o sujeito estava sendo processado, por exemplo, por ato de improbidade culposo? Como houve a retirada, essa retirada, ela repercute ou não? Nós não estamos falando de lei penal. A questão que se põe haverá retroatividade benéfica, como nós temos em direito penal? Eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso, que diverge drasticamente daquilo que foi trazido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que ficar atento em relação a esses detalhes. O que a gente percebe é que o que nós vamos encontrar... Tem uma questão aqui. Boa noite. Normalmente cai somente o que está no edital mesmo. Perfeito, é exatamente isso. Normalmente o que se cobra é aquilo que nós temos no edital. O edital é a lei que nós temos no concurso, né? Então, o que a gente faz? No nosso curso aqui, nós estabelecemos um cronograma levando em conta o edital do concurso. E é exatamente isso. Qual é o objetivo? É focarmos, direcionarmos na preparação, levando em conta o que há no edital e aquilo que é mais cobrado. Então, eu posso dizer que há dois pontos que nós devemos destacar, tá? Há dois aspectos que a gente tem que destacar. Primeiro, o que há no edital. Mas, às vezes, a gente olha para o edital e a gente percebe que não haverá tempo para a gente estudar tudo aquilo que está no edital. Daí a necessidade de orientação, daí a necessidade de um direcionamento, porque o nosso trabalho é exatamente esse, é mostrar para você, olha, esse ponto aqui é cobrado com recorrência, então nós vamos dispensar atenção a esse ponto, com mais cautela, com mais cuidado, de modo a trazer exatamente aquilo que nos interessa. Não são poucas as vezes que a gente recebe posteriormente à prova informações dos alunos. Nós tivemos, por exemplo, domingo, tivemos a prova do concurso de oficial de promotoria em São Paulo. E recebi ontem e hoje diversas mensagens de alunos falando, olha, professor, a respeito do tema que foi cobrado, aquilo que trouxe em aula, aquilo que foi falado, aquilo que, de fato, nós tivemos contato. E o objetivo é exatamente esse.
mas não tem mágica nessa história. Não há mágica. O que nós temos aqui é uma preparação levando em conta o aspecto estatístico, aquilo que recorrentemente a gente encontra em prova. E no meu caso, eu trago isso a vocês, e o Marlon também acho que pode dizer a mesma coisa, levando em conta a experiência própria em concurso público. Nós sabemos o quanto é custosa a preparação para concurso público, o quanto é dependente de empenho, de dedicação, de abdicação. A gente abre mão de muita coisa para a gente se preparar para concurso público. E é óbvio, o que nós temos aqui? Nós queremos trazer a vocês? Nós queremos trazer aquilo que interessa para minimizar o seu esforço, exatamente para você alcançar ali a sua aprovação. Então, em direito administrativo e direito constitucional, o que eu quero que você preste muita atenção, o que eu quero que você destaque como temas importantes. Primeiro, observar a literalidade do texto, fazer as anotações, resolver questões e dar atenção a aspectos doutrinários que nós iremos trazer durante as aulas. Por quê? Porque muitas vezes o aluno começa a tratar de pontos que não estão nas aulas, ele abre o leque e acaba se perdendo. Em direito, é normal devagar, entrar em teorias infindáveis. E não é esse o objetivo do nosso trabalho.